Martins, que eu sou sócio e diretor comercial da Editora Contexto, e a gente resolveu fazer lives durante essa quarentena. Estamos pensando até em continuar, elas estão sendo tão boas que a gente está pensando até em continuar depois da quarentena, que espero não demore demais para acabar. Mas hoje a gente vai conversar sobre um tema que tem tudo a ver com isso, que é ciência e pseudociência. Para falar sobre esse tema, a gente trouxe o Ronaldo Pilatti. Ele é doutor em psicologia e professor de psicologia social na Universidade de Brasília. Sua área de interesse é cognição social com foco em racionalidade e irracionalidade humana. Irracionalidade tem, enfim, acontecido bastante, né? A gente percebe que isso existe bastante nesse mundo, mas enfim. Possui interesse especial em como as pessoas compreendem e acreditam em explicações sobre o mundo que as rodeia. Pela Contexto, ele é autor do livro Ciência e Pseudociência, indicado ao Prêmio Jabuti em 2019. Ronaldo, bem-vindo aqui ao nosso Café Contexto. E eu queria já começar com uma pergunta para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Quando é que você percebeu o seu interesse pela ciência? Isso começou quando você era garotinho ou quando você era mais velho? Conte um pouquinho da sua carreira, por favor. Ok, Daniel. Bom, obrigado pelo convite e pela iniciativa. Eu acho que nesse momento aí de quarentena nada mais interessante do que a gente poder bater esses papos e conversar sobre assuntos relevantes aí, inclusive para o momento que a gente está vivendo, né? Bom, eu comecei a me interessar por ciência bem pequeno. Eu me recordo que a partir dos 6, 7, 8 anos de idade, uma das coisas que mais me fascinou e atraiu atenção na ciência era assistir a série Cosmos, do Carl Sagan, lá aquela primeira versão, né, ou edição da série que foi gravada lá nos Estados Unidos no final da década de 1970, e eu, ali nos anos 1980, como brasileiro que sempre fui, assistia essa série que foi transmitida aqui aos domingos, se eu não me engano era a Rede Globo que passava, e aquilo ali foi um momento muito importante para mim, para começar a despertar interesse por essa perspectiva efetivamente de interesse do que é ciência, de como é que ela funciona e como é que as coisas e a própria maneira pela qual a gente pensa como cientista, ela pode nos fazer ter uma vida melhor, né? E eu, mais tarde, então, eu ingressei na universidade e fui efetivamente descobrir a minha vocação, vamos dizer assim, meu interesse para me tornar um cientista quando entrei no curso superior, que eu fiz na UNB mesmo, né, em psicologia. E desde o princípio ali do meu curso, o meu interesse sobre essas questões de como as pessoas apreendem, como é que elas entendem o que é ciência, ou como elas não conseguem entender como o pensamento científico funciona, aliado com tudo que a gente estuda de comportamento humano e de como a cognição humana ela funciona para entender o mundo que está à nossa volta, juntando essas duas questões aí, eu considero que a gênese, a motivação da escrita do livro nasceu nesse momento. Coisa que eu vim realizar só mais recentemente, né? O livro está completando 2 anos de lançamento. 2 anos. E eu acabei tendo a ideia e a organização e vendo a necessidade ao longo desse tempo, mas consegui sentar para fazer o trabalho um bom tempo depois. Mas toda essa motivação vem de questões, de fato, muito tenras no meu desenvolvimento, muito novo no meu desenvolvimento, desse interesse sobre o que é ciência, né? Então é aí que a coisa aconteceu. E já emendando exatamente nesse finalzinho da sua fala, que era a minha próxima pergunta, o que é ciência e o que é pseudociência? É a pergunta de muitos milhões de dólares, acho que nem Opa. é 1 milhão, né? Se a gente conseguir respostas, digamos que consigam convencer a maior parte das pessoas, eu acho que é uma questão fundamental. Veja, definir ciência não é uma tarefa muito simples. Eu acho que existem vários aspectos que a gente precisa considerar quando fala em definição que seja ciência. Muitos filósofos tentaram fazer isso ao longo da história, né, da humanidade, pelo menos essa história mais recente da humanidade. Muitos cientistas tentaram fazer isso também. Mas eu gosto de entender, Daniel, que a ciência ela tem alguns elementos que eles são mais centrais que a definem. Né? E esses elementos eles são partilhados pelas diferentes áreas de conhecimento.
é um elemento, ainda que as diferentes áreas de conhecimento elas investiguem coisas diferentes, se preocupem em responder perguntas diferentes, em propor soluções para problemas humanos diferentes, elas têm uma comunalidade. E o principal elemento de comunalidade, como eu defendo no próprio livro, eu tento apresentar de uma forma bastante aberta e tranquila de se entender no livro, é o princípio de que eu assumo como cientista, a ciência assume como sua forma de pensar, que aquilo que eu sei naquele momento pode estar errado. Eu acho que esse é o principal elemento. Essa característica, que é o que alguns filósofos chamam de princípio do falseacionismo, ele acaba dando como característica básica a possibilidade da ciência se autocorrigir. Então, quando o cientista tem essa atitude, deve ter essa atitude para fazer o seu trabalho, ele está dando a possibilidade de reconhecer que aquilo que ele considera como conhecimento naquele momento pode estar errado, e isso dá a chance ou a possibilidade de um tipo de conhecimento mais preciso, ou mais completo, ou que consiga responder coisas diferentes, ele venha a surgir, dá espaço para isso. Ou, eventualmente, para a gente poder fazer discorrer ou concluir que aquilo que eu sabia era impreciso, né? Eu preciso, às vezes, remodelar essas coisas. Então, esse é um elemento que caracteriza a ciência. E se tem uma coisa que o conhecimento pseudocientífico ele não possui, que ele não partilha com a ciência, é exatamente esse princípio, que, em geral, os sistemas pseudocientíficos, aqueles que têm uma série de características particulares, mas eles não necessariamente assumem a sua falibilidade. É muito comum o pensamento pseudocientífico ele se apresentar como pronto, né? Então está tudo resolvido. E uma atitude que o cientista não tem, não pode ter, é exatamente essa. Me dá um exemplo do que é pseudociência, quer dizer, alguma coisa mais factível para o pessoal que está assistindo. O que parece ser ciência e não é nos dias de hoje? Talvez um dos exemplos mais clássicos que fazem muito sucesso e estão muito em voga, ainda estão em voga hoje, é efetivamente o conhecimento da astrologia. A astrologia talvez seja um dos principais sistemas pseudocientíficos, né? Se a gente observa do ponto de vista histórico, a astrologia teve em algum momento da história da humanidade um sentido científico, né? Mas há muito tempo que ela se separou da astronomia, que é o ramo científico que nós temos hoje de estudo dos astros, da cosmologia, a origem do universo, uma série de outras de coisas que a astronomia se pergunta, e sua aproximação com a física e tudo mais. E a astrologia ela ainda tem uma forma de se apresentar muitas vezes como um pensamento científico, porque envolve cálculo, matemática, uma série de coisas bastante sofisticadas até certo ponto, mas que no fundo, ao longo dos anos em que se testou, por exemplo, a influência dos astros na personalidade das pessoas, na maneira como elas se comportam, a gente não encontra nenhum tipo de evidência que sustente esse tipo de pressuposição, né, ou de ideia, de que o momento ou o ponto em que o astro ele está no momento do nascimento de alguém, isso vai produzir algum tipo de característica de personalidade nas pessoas. Então, talvez um dos exemplos mais evidentes de pensamento pseudocientífico seja a astrologia. Mas existem várias outras coisas que nos habitam aí a nossa cultura popular. Sem dúvida, a gente pode aqui imaginar na homeopatia como outro exemplo de conhecimento pseudocientífico bastante estabelecido, ainda que reconhecido por conselhos profissionais. No caso, o Conselho de Medicina Brasileiro reconhece a homeopatia. Ele reconhece a homeopatia como uma especialidade médica, mas é claramente um outro tipo de conhecimento que a gente, em geral, classifica ou caracteriza como pseudocientífico, porque não existem evidências que sustentem as alegações explicativas que esses sistemas eles apresentam para a gente, né? Deixa eu dividir em duas a minha próxima pergunta, porque você tocou em dois temas que para mim são muito interessantes. Em primeiro lugar, astrologia. Astrologia, eu também não tenho, obviamente, evidências e nem qualificação para ficar classificando algo em científico ou pseudocientífico, mas eu adoro brincar com as pessoas que gostam muito e que acreditam bastante que a astrologia funcione e que me conhecem. Eu sempre pergunto a elas, desde que elas não saibam a data do meu nascimento, obviamente, qual é o meu signo? Pelas suas características, você é... Falei, errou, mais uma vez. Errou, mais uma vez errou. Quer dizer, a chance deles acertarem realmente é 1/12, né?
porque realmente eu não tenho nada a ver com o meu signo, é impressionante. Então, talvez eu tenha sido registrado em data errada. Isso pode ser. Agora, eu queria falar sobre homeopatia. Eu acho que a homeopatia é um ponto bem interessante. Você não, quando você usa homeopatia, você eventualmente não está fazendo com que as pessoas elas tenham uma tendência a acreditar que aquele remédio funciona e eventualmente ele funcione, o famoso efeito placebo. Quer dizer, porque você tem você tem também muitos relatos, eu não vou falar de artigos científicos, não é minha praia, mas você tem muitos relatos de que a homeopatia funcione. Então, será que a parte pseudosomática não funciona nesse caso? É interessante a gente fazer a comparação da homeopatia com placebo, porque o placebo é um efeito registrado, né? Quando se fala em desenvolvimento de fármaco, por exemplo, é o tipo de efeito que ele é observado nos estudos que se propõem a desenvolver medicamentos. E o efeito placebo, ele tem sido muito estudado, né? E há um conjunto de evidências aí sobre a maneira como o placebo age, e há um conjunto de explicações, muitas vezes de natureza bioquímica, de como é que determinadas reações elas podem eventualmente acontecer. Agora, o fato de uma pessoa, né, porque em geral esses relatos eles são relatos individuais. Então, o fato do indivíduo Sim. A, do indivíduo B, do indivíduo C dizerem para você que a homeopatia funcionou para ele, não é pelo critério quando eu aplico o pensamento científico, né, a responder a pergunta, suficiente, uma condição suficiente para eu poder concluir que aquela estratégia de tratamento ela funciona. Então, o primeiro passo é isso. E veja que sobre esse aspecto da homeopatia, eu acho que esse é um lado que muitas vezes as pessoas elas não se atentam a isso, é que apesar das explicações dos casos, que é aquilo que eu mais tenho possibilidade de acesso à memória, que é o que mais me permite ter de acesso à informação, porque são os casos, os relatos que eu escuto das minhas redes de pessoas, de contatos com pessoas próximas de mim, elas de maneira nenhuma vão ser suficientes para eu concluir que aquilo pode ser um tipo de raciocínio que ele está amparado no princípio de pensamento do método científico. Então essa é uma diferenciação muito importante. A ideia da somatização na explicação da homeopatia, na minha avaliação, inclusive como psicólogo digo isso, ela está muito associada a algo que eu diria para você. Então, se eu não sou capaz de explicar de outra forma, eu vou arranjar uma explicação genérica que serve para qualquer coisa. Então, dizer que somatiza é uma forma de você não explicar o problema, de você, de novo, criar uma caixa preta, digamos assim, de explicação e achar que essa caixa preta é o suficiente para justificar o uso daquela estratégia e dizer que ela é algo que funcione. Então, comparar com placebo é um pouco complicado, porque você tem uma série de mecanismos explicativos sobre isso, mas tem outras coisas no caso de tratamento medicamentoso, como a própria remissão de parte das pessoas que elas têm remissão de doença naturalmente, entende? Você tem processo de maturação que acontece, é uma série de fatores. Então, para se ter evidência, a gente tem que aplicar o raciocínio do método científico para aquilo. E essa aplicação ela requer um conjunto de parâmetros para a gente poder falar sobre algo, né? Agora abrindo um pouquinho para perguntas aqui do pessoal que está assistindo, o Rubens, ele fala o seguinte: o gosto por aquilo que não tem base científica não se baseia no fato de que é mais cômodo usar o pensamento que vem do senso comum, que não exige elaboração? Veja só, dizer que é o pensamento de senso comum talvez não seja a melhor forma de tratar isso. No livro eu procuro abordar e usar uma explicação do porquê que o pensamento pseudocientífico ele é tão atraente. Um dos motivos do porquê que o pensamento pseudocientífico é tão atraente é que ele dá uma sinalização de conhecimento final ou fechado, algo que o pensamento científico não se propõe a dar. O pensamento científico, por sua natureza, ele é assumido reiteradamente como falho. Então quer dizer que eu posso estar com um conhecimento que está funcionando, mas que ele pode ter algum tipo de buraco, algum tipo de problema, algum tipo de consequência no seu uso.
Então, a ideia de gosto pelo pensamento que não é de base científica, ele está muito associado uma frequência alta, né, um grande número de vezes, ao fato dele se apresentar como um conhecimento finalizado, como uma forma finalizada de explicar a realidade. Então, eu acho que isso é muito atraente. E eu separaria da ideia de senso comum, porque o senso comum ele carrega algumas outras coisas aí, que não necessariamente são pseudociência. Entendi. Agora eu queria fazer uma pergunta que é o subtítulo do teu livro. Então, baseado nisso que a gente conversou até agora, por que acreditamos naquilo que queremos acreditar? Pois é, o nosso cérebro ele tem características fantásticas de funcionamento, né? A evolução da espécie nos deu muitas possibilidades de adaptação, muitas funcionalidades de adaptação, só que algumas dessas funcionalidades elas trouxeram um pacote de outras coisas que aí na área a gente costuma chamar de vieses, que são erros de compreensão que vêm junto. Um deles está associado à ideia da gente ter uma tendência muito grande e fazer isso com uma frequência acima do que o desejável, muitas vezes, de você observar aquilo que confirma as suas expectativas, muito mais aquilo que refute elas, né, que torne-as falsas. Então, essa é uma tendência da maneira como a estrutura psicológica humana funciona. E ela é um tanto quanto incoerente com o princípio pelo qual a ciência funciona, porque, no fundo, quando eu assumo um princípio de que aquilo que eu sei pode estar errado, eu estou tendo que abrir a oportunidade ou a possibilidade de observar aquilo que não confirma aquilo que eu acredito. Só que a minha cognição, minha mente, ela está buscando as confirmações. As confirmações. Qualquer sinal de confirmação, você vai lá e fala, você vai estar mais atento é isso aí. Exato. Veja só, se você, vamos supor, que você carregue, eu gosto de dar esse é um exemplo de sala de aula, que geral a gente dá, né, que sou psicólogo social, então a gente fala muito sobre preconceito. Vamos supor que você acredite que pessoas que usem tatuagem, elas são mais agressivas, e por isso elas tendem a se envolver mais em agressões físicas. O princípio de confirmação, esse viés que a gente chama, que é o subtítulo do livro, né, o viés de confirmação, ele vai atuar quando você, por exemplo, vai tentar buscar na sua memória elementos que testem a sua afirmação. Se você tem essa crença de que pessoas tatuadas são mais agressivas, há uma probabilidade maior da sua memória ela buscar informações que confirmem isso do que informações que refutem. Esse é um exemplo bem laboratorial, bem característico da pesquisa em psicologia, que demonstra o funcionamento desse viés. E no caso do pensamento científico, a grande questão, o grande ponto é que você precisa dar espaço para que os elementos que não confirmem as suas crenças, eles apareçam, né? Então há uma necessidade grande aí dessa mente que vem preparada para confirmar, ser treinada em desconfirmar. Uma mente mais cética. Tem a ver com o ceticismo. Agora, não pode ser também um ceticismo completo, porque se você assume um ceticismo completo, você vai achar que tudo é bobagem. Qualquer conhecimento que é produzido é bobagem, ou está no cerne das teorias de conspiração que estão tão em moda hoje no mundo virtual. Não, mas cética até a si mesmo, né? Eu digo cético de você mesmo, porque senão realmente, será que eu não estou só lembrando das brigas que eu tive, das brigas que eu vi de pessoas tatuadas? Quantas outras brigas não aconteceram que as pessoas não tinham tatuagem, eu não estou lembrando? Quer dizer, o cérebro também, ele vai... Então, você é cético com o seu próprio cérebro para, né, tentar trabalhar ele no método Exatamente. científico. É um nível de ceticismo equilibrado, mas ele é fundamental, porque senão você vai só buscar confirmação, em geral, buscar confirmação. Confirmação. A Sônia, não, só para acrescentar, acho que ela comenta aqui, acreditar naquilo que queremos acreditar não estaria relacionado à nossa zona de conforto? Pode, acho que pode. A gente pode entender assim, né? Porque efetivamente há uma limitação do quanto que eu posso saber e conhecer, né? Mas ele vai mais além do que só a zona de conforto. Eu acho que a gente tem também uma perspectiva aí de redução daquilo que eu sei, né? Então a história dos casos ela é importante por isso, né? Em geral, eu sei muito sobre casos que chegam para mim e eu vou ignorar o resto, né? Qual a relação entre fake news e a ciência? Você consegue fazer uma relação um pouquinho mais direta, ou uma coisa tem nada a ver com a outra, é mais uma
acreditar ou não acreditar em fake news tem mais a ver com um treinamento pessoal, não necessariamente ligado a método científico? Eu acho que um treinamento em método científico deveria aumentar a chance das pessoas em não acreditarem em notícias falsas, né? Porque um pouco do sentido de investigação, de busca de informação, que tem a ver com a busca de dado, né? Vamos fazer a devida comparação, mas o cientista ele está sempre buscando esse tipo de ação, é parte do trabalho dele, buscar dado, buscar evidência, né? Eu acho que ajuda as pessoas a não caírem muito em fake news. Eu julgo que a psicologia ela nos ajuda a entender muito por que as fake news elas acabam tendo tanto impacto, porque um viés como esse que a gente já falou, de confirmação, ele acaba tendo um apelo bastante relevante do porquê que uma notícia que bate no meu celular e que corrobora uma crença prévia que eu tenho, ela vai ter mais apelo para mim do que uma que não corrobora aquilo que inicialmente eu acredito. Entende? Então, isso é um aspecto importante. Eu acho que, nesse sentido, esse raciocínio de evidência que a psicologia traz para entender como a cognição humana funciona, ela tem um papel importante para minorar o efeito das fake news para cada um de nós e para a sociedade de maneira geral. Então, inclusive por isso que os psicólogos têm investigado tanto nos últimos anos fake news. Eu mesmo, no meu laboratório, a gente tem pelo menos uns 3 ou 4 projetos de pesquisa atualmente que a gente está desenvolvendo sobre o assunto, inclusive alguns que a gente começou recentemente no âmbito da pandemia e da Covid, né? 19, porque é também uma pandemia que a gente está vivendo, uma infodemia, porque há muita informação circulando e muita informação que é falsa, errada e com orientações equivocadas sobre o que fazer nesse momento, né? Então, vamos falar um pouquinho do momento atual. A gente não pode escapar, quer dizer, a ciência está, enfim, acho que está sendo um momento muito interessante para a ciência e mostrando o quanto ela é importante. O que você tem a dizer em relação às abordagens que estão sendo feitas? A gente, obviamente, não vai entrar em política aqui, que não é nosso papel, mas as abordagens científicas e não científicas. Por que isso está acontecendo? Já entrando também na parte do seu conhecimento psicológico, eu acredito. Uhum. Olha, eu acho que a gente está vivendo um momento bastante particular em relação a isso, né? Eu, como cientista, avalio, e eu acredito que a própria publicação do livro, ele veio num momento, talvez impulsionado por um momento associado a isso, onde a gente via um movimento de negação da ciência, ou de associação da ciência como uma ideologia política, o que é mais perigoso, na minha avaliação, muito frequente na sociedade. E isso eu acho muito ruim, porque só demonstra o nível de baixo letramento científico que as pessoas que compram um discurso como esse acabam endossando. Então, eu acho que isso é algo não tão recente, mas talvez nos últimos 10 anos a gente tenha visto um movimento como esse aumentar. E aí, quando a gente encara e nos deparamos como humanidade, porque não é um problema do Brasil, né, mas o mundo inteiro, a gente está, se eu não me engano, o último dado que eu vi, cerca de metade da população adulta humana está em isolamento social, né? Você tem bilhões de pessoas submetidas à mesma questão, você volta a ter uma perspectiva de que, olha, a única saída que a gente vai ter é aplicar o raciocínio científico para a política pública, para o meu comportamento individual, para eu parar de tocar meu rosto, me contaminar e uma série de coisas nesse sentido. Então, acho que é um momento particular para a gente refletir um pouco sobre isso, né? Então, e nesse meio, acho que tem muita coisa que acontece, né? Em parte, essa incompreensão de como que o pensamento científico funciona, como é que ele é aplicado, como é que ele efetivamente é útil para a gente entender as nossas decisões do dia a dia, mas também para formular uma política pública de saúde que envolve milhões de brasileiros, como as decisões de isolamento social, elas acabam trazendo o assunto à tona. E eu acho que é uma janela de oportunidade para a gente também tentar propagar um pouco mais do conhecimento do que seja a ciência, de como é que ela funciona. Agora, por outro lado,
esse enorme nível de ansiedade que as pessoas têm para encontrar uma solução e para a gente voltar à nossa vida normal, porque é evidente que tem consequências as decisões de política pública de isolamento, por exemplo, entre outras, e consequências ruins para todos nós, sem dúvida nenhuma, esse nível de ansiedade talvez leve as pessoas a um pouco de assodamento, né? Então, agora vamos tentar nos convencer de que existe uma droga que seja capaz de tratar ou curar a doença. Isso não é verdade, né? Se a gente olha a maneira pela qual as evidências científicas são produzidas, a gente ainda não tem essa solução, né? E por outro lado, também é um momento muito importante para a gente parar para pensar como certos movimentos negacionistas bem estruturados, e aí eu gosto de usar eu falo sobre esse movimento no livro, eu acho que é um exemplo bem característico, como é o movimento antivacinal, né, das pessoas que defendem a não vacinação de crianças e jovens, como é que esse grupo, muitas vezes, num momento como esse, destaca ou se depara da importância da gente efetivamente ter ações de política pública de saúde como essa, como é a produção de vacinas, né? Ontem o ministro da Saúde mesmo falou na entrevista, achei muito bom o exemplo que ele utilizou na coletiva que ele deu no final da noite, né? As pessoas que elas estão engajadas em movimento antivacina, que não vacinam os filhos contra sarampo ou contra varicela e outras doenças que estão há muito tempo erradicadas em função das vacinas, agora estão aí rezando de joelho para que os cientistas desenvolvam vacina para a Covid-19. É um contrassenso, porque eu acho que a gente chega a um ponto onde a gente acaba, até certo ponto, percebendo como que políticas negacionistas da ciência podem fazer um mal enorme para a própria sociedade de maneira ampla, né? Então, tem um conjunto de coisas que está acontecendo e eu acho importante a gente poder discutir isso nesse momento, porque o que a gente está precisando é tentar diminuir um pouco os preconceitos em geral que a politização do raciocínio científico acabou se produzindo na sociedade brasileira, mas não só no Brasil, isso é um fenômeno mundial. Será que essa, de alguns ramos, né, questionamento ainda da ciência nesse momento não tem a ver com esse pessoal que questiona perceber que não existe uma resposta pronta? Quer dizer, mesmo os países que foram os bem-sucedidos, os mal-sucedidos, os médios-sucedidos, os que ainda estão tentando suceder de alguma maneira em relação ao combate à doença, não existe uma resposta. E nesse momento, se a gente consegue passar, eu imagino, para a população mais ampla, que a ciência é um pouco isso mesmo, não tem jeito, não existe uma bala de prata, né? A cloriquina não é a bala de prata, o isolamento social, ninguém sabe exatamente qual é o momento de você abrir ou você não abrir, quer dizer, estão sendo feitos estudos, inclusive em loco, né? Porque está acontecendo em outros países e tal. Quer dizer, como é que isso afeta o pensamento das pessoas? Elas começam a falar, pô, mas ciência, será que elas vão acreditar mais na ciência ou vão acreditar menos na ciência? É uma excelente questão, Daniel. Veja, ela tem essa característica, a ciência, ela não é uma forma de compreensão que ela vai te dar soluções fechadas, né? E ao ponto dizendo assim, olha, esse conhecimento é o conhecimento e a partir daqui você vai ter todas as soluções do problema, por exemplo, em relação à Covid-19. Mas sem dúvida nenhuma, ela vai precisar do tempo para produzir as evidências para que a gente encontre as soluções mais eficientes, né? E esse eu acho que é o momento que a gente está vivendo agora, sob o ponto de vista de saúde pública e de uma epidemia que tem uma taxa de letalidade e de facilidade de contágio que a gente não tinha tido nas mais recentes desse século agora, que também foram síndromes respiratórias agudas graves, né? Que tiveram uma projeção e uma taxa de contágio menor. Então, talvez, veja, é uma outra tensão, porque do ponto de vista psicológico, a tendência das pessoas é conseguirem ou buscarem o conhecimento que lhes acalme no sentido de dar as respostas finalísticas. Eu, como cientista, não posso dizer para as pessoas, olha, o conhecimento científico agora sobre isso vai ser o finalístico. Não,
Não é essa a finalidade da ciência. Eu costumo dizer para os meus alunos de pós-graduação o seguinte: olha, se você está em busca, no começo, no primeiro dia de encontro, de orientação com ele, fala assim, você está de encontro de um conhecimento final, não é na ciência que você vai ter que buscar, porque a ciência ela não tem esse propósito. Mas, qual que é a grande vantagem? É o tipo de conhecimento que a humanidade conseguiu desenvolver que é o mais eficiente para resolver os problemas práticos que nós temos, todos eles, inclusive o das doenças e das epidemias, como essa que nós estamos vivendo agora. Então, há uma necessidade, sim, de se observar as evidências que nós temos, mesmo que elas sejam parciais, de se dar tempo para esses mecanismos a gente conseguir conhecer e compreender um pouco mais, para lidar ou para diversificar as formas de se lidar com isso um pouco para frente. Mas sem dúvida nenhuma, o que a gente está acontecendo agora está produzindo um acúmulo de saber que a ciência está sistematizando, que vai ser útil para muito provável próxima pandemia que a gente vai viver, porque muito provavelmente essa não é a última. A gente deve ter outras. Os virólogos têm dito isso, né? A gente deve se deparar com outras mais para frente. O aprendizado agora foi útil, assim como o aprendizado da SARS-CoV-1, que foi a primeira síndrome respiratória grave, foi útil. Mas acabou tendo um alcance mais centralizado lá na Ásia, né? Mas o conhecimento produzido foi muito importante. Nós, por exemplo, na psicologia, estamos atuando no sentido de orientar a comunidade de psicólogos brasileira para poder fazer uma atuação, uma intervenção nesse momento de emergência, e boa parte de conhecimento sistematizado que a gente tinha de intervenção no comportamento humano foi o que foi produzido pelos colegas da Ásia no momento da pandemia da síndrome aguda respiratória lá em 2003. Né? Já é um exemplo de como é que o processo científico ele funciona. Mas vão ser as melhores soluções, sem dúvida nenhuma. Não vão ser outras, mágicas ou finalísticas, que vão fazer a gente sair dessa. Então, já que você falou em soluções finalísticas, eu vou fazer mais uma pergunta que vai te provocar um pouquinho. Vamos falar de ciência e religião. Ok. Minha pergunta é a seguinte: a principal diferença é que uma se reconhece imperfeita e a outra não, sendo guiada por dogmas? E aí eu emendo: pode o cientista ser religioso sem perder a objetividade em seus estudos? Ótimas questões, muito importantes, e até o momento de todas as discussões do livro, ainda que eu aborde isso no livro, nunca ninguém tinha me feito esse tipo de pergunta. Eu acho importante a gente conversar sobre isso. Veja, eu assumo um princípio de que a maneira como a religião ela encara a explicação dos mundos e dos fatos é rigorosamente diferente da maneira que a ciência ela vai encarar isso. Partindo do princípio, pelo critério do falseamento como o principal elemento de distinção. Né? Os dogmas e princípios religiosos, eles não há preocupação do sistema religioso em falseá-los, porque eles estão alicerçados neles. Né? Eu acho que eles mudam à medida do tempo, com mudanças culturais, muitas coisas vão acontecendo. Os próprios conhecimentos que a ciência traz faz com que as religiões tenham que de uma forma ou de outra, se adaptar. Né? Se a gente pensar na própria teoria da evolução, que é um fato científico, né, que a biologia evolutiva produz há tanto tempo, ela vai trazer algumas necessidades de ajuste do próprio pensamento religioso. Então, a gente tem que assumir que existe uma diferença, né, e que essa diferença ela é significativa. E ela é significativa, inclusive, para as escolhas dos cientistas que possuem religiosidade, que são pessoas que eles endossam e que têm algum tipo de sistema de crença religiosa para guiar a sua própria vida pessoal. Né? Eu não acho que seja impossível ou inviável que um cientista ele endosse ou possua crenças religiosas, mas ele vai ter que resolver coisas de uma forma saudável, digamos assim, na sua estrutura cognitiva, na sua mente, na sua psicologia de entendimento de mundo. Há muitas maneiras de se resolver isso. Tá? No livro, eu proponho um conceito que é o de escaninhos mentais, onde eu tento dar uma explicação do ponto de vista cognitivo de como é que essas diferenças elas podem se acomodar, se equilibrar, né, de uma pessoa acreditar em um conjunto de coisas e, ao mesmo tempo, ela exercer um princípio, uma forma de funcionamento falseacionista para poder fazer sua investigação científica, se ele é um cientista, por exemplo, ou se ele é um profissional
profissional, não precisa ser um cientista no sentido Não, de laboratório, um profissional de ensino superior. Todos os profissionais de ensino superior eles tiveram uma formação científica e precisam das ferramentas científicas para trabalhar, na maior parte dos casos. Então, eu acho que é possível e é viável, mas eu acho que é muito importante, como exercício individual, as pessoas serem capazes de reconhecer essas distinções e de como é que elas equilibram isso. Eu, por exemplo, tenho um amigo meu, colega aqui da universidade, que ele leu umas versões preliminares do livro. E ele é um físico e estuda questões associadas, por exemplo, à origem do universo, né? Mas, ao mesmo tempo, é bastante religioso. Como é que essas coisas se equilibram para ele? Ele tem as dinâmicas que ele cria para resolver isso, né? Ele tem os sistemas de crenças lá que ele tem na cognição dele, que fazem, por exemplo, ele fala, olha, esse tipo de pergunta daqui para frente, para mim, não faz parte da minha resposta como físico, mas faz parte da minha resposta como crente religioso. Então, é a maneira como ele encontra de fazer isso, é uma separação temática, uma separação por assunto. Eu acho que as pessoas elas vão encontrar formas diferentes de lidar com isso. O que eu acho que não é bom e que alguns historiadores da ciência fizeram ao longo dos tempos foi de querer entender que eram sistemas de conhecimento que falavam sobre coisas diferentes, e eu não concordo com isso. Eu, como psicólogo, eu quero entender os princípios de moralidade, assim como os religiosos também procuram falar sobre isso. Então eu acho que no fundo a diferença ela tem que ser reconhecida. A ciência funciona e está baseada em princípios totalmente diferentes dos princípios religiosos. E cada pessoa ela vai ter que encontrar, se ela endossa crenças religiosas ao mesmo tempo, que ela também, digamos, vive por questões, ou acaba tendo uma influência de um pensamento científico nas decisões diárias dela. Eu acho que todo mundo hoje em dia acaba passando por um nível, por outro nisso, né? Meio inevitável. Julgo que elas vão ter que encontrar formas pessoais de resolver isso. Mas não acho que as formas sejam também negar ou assumir que são coisas que falam de mundos distintos. Não é essa a proposta que eu tenho, inclusive, no próprio livro. Né? Eu vou fazer mais duas perguntas. A gente, teoricamente, iria ficar meia hora, mas o papo tá bom. Eu vou te explorar um pouquinho mais, professor, se você puder. Sem problema. Uma pergunta em relação à universidade. A pseudociência na universidade, existe alguma área de conhecimento que está mais propensa a se amparar em pseudociência? Pois olha, é difícil eu dizer assim, área de conhecimento. Eu acho que todas as áreas, talvez umas com maior grau e outras com menor grau, elas são passíveis de se depararem com conhecimento pseudocientífico. E a universidade, infelizmente, acaba endossando muita coisa nesse sentido. Por exemplo, os cursos de extensão universitária, que às vezes fica naquele limbo sem se conseguir definir muito, é muito frequente você ter lá um curso com um tipo de conhecimento claramente pseudocientífico. Essa história, por exemplo, de quântico, né, mundo quântico, cura quântica, física quântica, mal interpretada e usada em várias áreas distintas para se falar sobre, por exemplo, saúde, volta e meia aparece uma oferta de um curso desse nas universidades. Então, eu não acho que você tenha áreas que sejam, onde isso aconteça com mais frequência. Eu acho que tem algumas áreas que são mais propensas. A minha área de psicologia, eu acho que ela é muito propensa. Esse argumento do tipo, a homeopatia funciona porque é uma psicossomatização, argumentos dessa natureza, às vezes estão muito associadas a um raciocínio pseudocientífico e que você gera espaço para abordagens, técnicas, estratégias onde as pessoas não produzem as evidências para dizer que aquilo funciona, mas começam a vender, fazer cursos, né, a formar outras pessoas, dizendo que aquilo é uma técnica que tem a sua funcionalidade. Então, a universidade ela precisaria, eu acho, ela ainda tem muito a caminhar e melhorar nisso, em conseguir dar recados menos dúbios para a sociedade. Ela, quando endossa cursos de natureza muito pseudocientífica, ela ainda está dando uma chancela para coisas que não são referendadas nos meios acadêmicos, que seriam aqueles que estruturam a sua própria reputação na sociedade, né? A reputação que eu digo da instituição universidade. Então isso é uma coisa muito delicada. Agora, eu vejo com muita frequência na área de saúde, de dieta, na área
autoajuda, entende? Tem muita coisa associada, você vê isso com muita frequência, parte às vezes vindo da universidade, mas eu acho que o grosso de toda a questão ela acontece fora da universidade, porque no fundo isso também tem um comércio muito grande, né? Quem que nunca recebeu uma ligação sobre o ômega 3 para falar dos miraculosos benefícios do ômega 3, ou então dos colchões magnéticos sobre as energias e reverberações que vão te fazer dormir melhor e ter uma vida muito mais saudável. Isso está muito impregnado ao mercado de venda de produto pseudocientífico. Agora, na Covid, a gente já viu gente vendendo cura da Covid, né? Com conhecimentos e princípios claramente pseudocientíficos. Então, isso é muito delicado. E acho que essa área de tratamento, de saúde, enfim, a gente pode falar aqui, ficar horas falando, lembrando de exemplos sobre isso. Isso é uma área onde acontece bastante, tá? Bom, para encerrar, eu queria só te fazer uma pergunta também que está descrita com mais, enfim, com mais detalhes no livro, mas só para você dar uma pincelada para a gente, que é o lado obscuro da ciência. Né? Eu pensei no Darth Vader, alguma coisa assim, mas imagino que não seja por aí, né? Não é por aí, né? De fato, a gente tem que também fazer uma avaliação de como é que a ciência funciona, como ela se estrutura, né? E o aspecto que é abordado, eu ressalto isso com mais detalhes no livro, mas a ideia principal que está ali associada é de que a ciência é um empreendimento social. Tá? Então você tem formas de se relacionar, maneiras de premiar as pessoas. Então por que é que um cientista, às vezes, ele recebe mais fundo de pesquisa do que outro? Existe uma série de elementos que estão ali por trás. E, em geral, a métrica de diferenciação é a capacidade de produção e o impacto que aquele cientista ele produz na ciência, né? O número de vezes que os trabalhos daqueles cientistas são citados pelos pares deles é um indicativo importante do impacto e da importância daquele cientista na comunidade científica. E se ele tem um impacto como esse, ele é mais reconhecido e ele vai ter mais benefícios, digamos assim, por ser reconhecido socialmente. O problema, e o que eu estou chamando o foco nesse, não é o único aspecto lado obscuro da ciência, mas é um que tem se tornado muito importante recentemente, é o fato dos cientistas usarem estratégias bem safadinhas, né, que são antiéticas para inflarem as suas publicações e produções. Então, você tem um processo que ficou muito evidente no final da primeira década do século XXI, ali por 2009, 2010, de cientistas em várias áreas diferentes do conhecimento, por exemplo, falsificando dados. Eles criavam os dados, então o cara não fazia pesquisa no laboratório. Ele tem um caso relatado, isso na área de psicologia, mas a área de psicologia é uma, isso acontece em todas as áreas do conhecimento, virtualmente em todas. Ele sentava de madrugada lá, ao invés de ele coletar o dado no laboratório, observar o comportamento das pessoas, ele criava os dados na planilha do computador dele, e a partir dali ele fazia um relato de pesquisa e publicava numa revista importante. Falsificação de dados mesmo, literal. Raiz, aquele típico padrão. E começou a se anotar, isso começou a acontecer com muita frequência, alguns casos começaram a aparecer, porque houve denúncia, né? Então teve um aluno que falou, eu não coletei esse dado, o professor veio com o dado pronto para mim, aí a partir das denúncias começaram a surgir vários casos. Isso aconteceu porque você tem, uma das explicações está associada a isso, a métrica de você produzir com impacto, fez com que alguns pesquisadores espertinhos começassem a usar um bypass, né, uma estratégia assim, para vou fazer um atalho. Qual que é o atalho? Eu não vou coletar dados, vou inventar os meus dados e chegar à conclusão que eu quero. Que com isso eu consigo o que eu preciso, que é publicar. Então, esse tipo de coisa, que é um lado ruim da ciência, é uma forma também do cientista esquecer o princípio pelo qual ele faz o trabalho dele. Porque o cientista ele deveria primar o seu trabalho por produzir conhecimento acurado e com qualidade para responder uma pergunta de pesquisa, para criar uma tecnologia para melhorar a qualidade de vida da humanidade. No fundo é isso que é a finalidade científica, né? E esses casos, eles são bastante assustadores e eles acontecem num sistema de alta pressão, de alta competição,
que é o mecanismo social de como a ciência funciona hoje. Então, esse é um caso, um exemplo, e uma parte do que eu estou chamando ali de o lado obscuro. O lado obscuro. Nem tudo são rosas, existem coisas ruins que acontecem na ciência também. A gente não pode ter uma visão muito romantizada dessas coisas, correndo o risco de cair numa visão ingênua de como os mecanismos e processos funcionam, inclusive na ciência. Tá bom. Professor, eu queria agradecer muito a tua presença aqui no Café Contexto. Queria saber se você quer, enfim, fazer alguma colocação final e também deixar algum contato para o pessoal que está assistindo, quem quiser contatar você diretamente, alguma rede social, enfim. Perfeito. Bom, eu queria agradecer de novo, parabenizar a iniciativa, acho que é uma boa ação que a gente pode fazer nesse momento, mas que ela se prolongue aí depois, essas tecnologias, fruto do pensamento científico, facilitam muito essas coisas. Estamos aqui em nossas residências, exatamente, estamos aqui em nossas residências conseguindo fazer isso. E eu gostaria, na verdade, só de incentivar as pessoas a não só tentarem entender quais são os resultados da ciência, né? Como é que o cientista tal produziu tal coisa, ou produziu aquele conhecimento. Isso é uma condição necessária para entender ciência, mas além disso, é fundamental entender como o pensamento científico ele se estrutura, em que bases ele se estrutura. Uma das principais motivações de ter escrito Ciência e Pseudociência foi tentar divulgar isso de forma ampla, né? A estrutura básica do pensamento científico. Isso é algo muito negligenciado. Eu acho que nesse momento da pandemia é um momento importante das pessoas buscarem esse tipo de informação, até para entenderem por que é que os cientistas estão insistindo em algumas coisas, do tipo, não temos medicamento mágico para curar a Covid nesse momento. Não há, porque não há evidências, porque há um princípio de pensamento por trás que leva os cientistas a acreditarem e a falarem isso para a população. Então, esse tipo de lógica, de funcionamento, é importante que as pessoas apreendam. Tá? E eu deixo aí um incentivo, não só como recomendação a leitura do meu livro, publicado pela Contexto, mas também de outras literaturas muito boas aí, disponíveis do ponto de vista de acesso ao grande público, livros curtos, enxutos, que dão essa ideia, porque são úteis e podem ser uma boa leitura nesse momento aí que as pessoas estão fazendo isolamento social. Para contato, se alguém quiser entrar em contato comigo, eu tenho um website onde você tem as minhas informações, é o ronaldopilate.org. Você consegue lá chegar nele, lá tem meu e-mail e outras formas de me contatar. Tá okay? A gente vai colocar também aqui nos comentários, tá, o teu site, e quem quiser entrar em contato com o professor Ronaldo, então, fique à vontade. Professor, muito obrigado e até uma próxima. Muito obrigado, Daniel. Uma próxima. Um abraço.